Quando olho para o futuro e penso em como impulsionar melhorias à computação quântica, seria uma das ferramentas em nosso arsenal para manter algo como a Lei de Moore em constante evolução. Portanto, o potencial é enorme e sabemos que enfrentaremos desafios. Frequentemente ouvimos falar sobre a supremacia quântica, mas raramente discutimos o custo humano para alcançá-la. Sundar Pichai, CEO do Google, passou anos pressionando a empresa para construir um cérebro melhor que o nosso. Mas à medida que os últimos testes superaram todos os limites da física, a empolgação se transformou em um profundo senso de dever e apreensão. É claro que a máquina funcionou perfeitamente, mas ao ser desligada, uma pergunta permaneceu. Será que a humanidade está realmente preparada para os segredos que este computador acaba de revelar? O homem no centro da decisão. Sundar Pichai é geralmente visto como o rosto calmo e firme de uma das maiores empresas do planeta. A computação quântica vai quebrar a criptografia como a conhecemos hoje, mas sabemos que podemos encontrar soluções alternativas. Ele é engenheiro de formação, uma pessoa que valoriza dados e lógica acima de tudo. A maioria das pessoas o conhece por anunciar novos celulares ou atualizações de busca, mas seu trabalho mais importante acontece longe das câmeras em um laboratório especializado em Santa Bárbara. Dentro dessa instalação, a equipe de IA quântica do Google trabalha em um projeto que Sundar descreveu como mais significativo do que a invenção do fogo, e isso não é apenas propaganda corporativa. Isso apenas demonstra a enorme responsabilidade que acompanha a liderança de um projeto que pode mudar fundamentalmente a história da humanidade. A cultura do Google é construída sobre a abertura e o compartilhamento de descobertas com o mundo, mas a computação quântica cria um tipo diferente de pressão. Para as pessoas no centro desse trabalho, o objetivo sempre foi resolver os problemas mais complexos do universo. No entanto, à medida que a máquina começou a atingir seus marcos, o clima na sala começou a mudar. É preciso entender que esta não é uma história sobre um vilão ou um plano secreto para dominar o mundo, mas sim sobre o peso emocional de ser a primeira pessoa a ver uma tecnologia alcançar seu potencial máximo e incontrolável. Quando você é o CEO de uma empresa que constrói uma máquina capaz de burlar a segurança mais robusta do mundo, você deixa de ser apenas um empresário. Você se tornou um guardião. Sundar já falou diversas vezes sobre a necessidade de tecnologia ousada e responsável, mas essas palavras ganham um significado profundo quando a inovação de fato acontece. De repente, ele percebe que um limite foi ultrapassado. Algo parecido com a sensação de olhar para uma tela e saber que o mundo nunca mais será o mesmo por causa de algo que você ajudou a construir. A decisão de pausar ou restringir o acesso a esses dados não se deve a uma falha técnica, mas sim à percepção de que a humanidade talvez não esteja preparada para as respostas que a máquina está fornecendo. Este é o fardo da liderança e o estresse que vem de saber que você desbloqueou um poder que não pode ser retirado. Mas para realmente entender por que este momento pareceu tão pesado, precisamos analisar a ciência que torna essas máquinas tão diferentes de tudo o que já vimos antes. Por que os computadores quânticos não são apenas computadores mais rápidos? Para entender por que os melhores engenheiros do mundo são tão cautelosos, precisamos observar o que realmente acontece dentro dos tubos de ouro de uma máquina quântica. É um erro comum pensar em um computador quântico como apenas uma versão super rápida do laptop que você usa em casa. Se o seu laptop é uma bicicleta, as pessoas costumam presumir que um computador quântico é um motor a jato. Mas isso não é totalmente correto. Uma maneira melhor de pensar nisso é que seu laptop segue as regras de um mapa, enquanto um computador quântico segue as regras de um fantasma. Um computador normal funciona com bits. Um bit é um pequeno interruptor que só pode estar em uma de duas posições, ligado ou desligado. No mundo da matemática, chamamos esses dois bits de 1 e 0. Cada foto que você vê, cada vídeo que você assiste,
e cada mensagem de texto que você envia é apenas uma enorme pilha desses uns e zeros. É simples, confiável e tem alimentado o mundo por 70 anos. Mas os computadores quânticos usam qubits. Um qubit é diferente porque utiliza uma regra chamada superposição. Em vez de ser forçado a escolher entre ser 1 ou 0, um qubit pode existir como ambos exatamente ao mesmo tempo. Pense em uma moeda sobre uma mesa. Um bit clássico é como uma moeda que é cara ou coroa, mas um qubit é como uma moeda que gira tão rápido que você não consegue dizer qual lado está para cima. Enquanto gira tecnicamente é ambas as coisas. Isso permite que o computador armazene uma quantidade impressionante de informações simultaneamente. Com 2 bits, você pode representar um de 4 padrões possíveis. Mas se você tiver 2 qubits, estará representando todos os 4 padrões simultaneamente. À medida que adiciona mais qubits, o poder não apenas dobra. Basicamente, ele explode. E quando você chega a apenas 300 qubits, há mais caminhos para explorar do que átomos em todo o universo visível. Existe também algo chamado emaranhamento. Essa é uma regra que afirma que 2 qubits podem se conectar. Se você alterar um ou outro, muda instantaneamente, mesmo que estejam em lados opostos da sala. É como se o computador tivesse um sistema de mensagens instantâneas integrado entre suas partes. Isso permite que todos os qubits trabalhem juntos como um único cérebro gigante e unificado, em vez de milhões de pequenos interruptores separados. No entanto, há uma verdade que muitas vezes se perde em meio a toda essa propaganda. Na verdade, os computadores quânticos são ruins na maioria das coisas. Eles são muito limitados. Por exemplo, se você tentasse verificar seu e-mail ou jogar um videogame em um computador quântico, seria muito mais lento do que em seu celular. Elas só são extremas quando se trata de quebra-cabeças específicos e complexos, como simular o funcionamento de um novo medicamento ou encontrar uma agulha em um palheiro digital. Mas em certas áreas, a diferença entre esses computadores quânticos e nossa melhor tecnologia é enorme. No final de 2024, o chip Willow do Google foi submetido a um teste específico chamado amostragem aleatória de circuitos. É uma tarefa concebida para ser tão complexa que nenhum computador comum consegue encontrar um atalho. Mas Willow concluiu o trabalho em menos de 5 minutos. Para obter a mesma resposta, o supercomputador mais rápido da atualidade teria que funcionar durante 10 septilhões de anos. Um número tão grande que é praticamente infinito. E tudo isso nos faz perceber o quão arriscados esses computadores são. Eles não precisam necessariamente ser os melhores em tudo. Apenas um tipo específico de matemática protege os segredos mais importantes do nosso mundo. E em breve veremos como o Google transformou essas moedas giratórias em uma máquina de verdade. E o momento em que perceberam que haviam construído algo que não podiam mais prever completamente. A jornada quântica do Google. Ao analisar a linha do tempo da equipe de I, a quântica do Google, percebe-se que um processador quântico está em um patamar diferente, pois consegue realizar tarefas específicas. Você não vê uma série de coincidências felizes. Em vez disso, vê uma obsessão de 15 anos com um tipo muito específico de hardware, chamado qubits, supercondutores. Enquanto outras gigantes da tecnologia experimentavam métodos diferentes, o Google fez uma aposta enorme em um projeto que exige que o chip seja mantido a uma temperatura mais baixa que o vácuo do espaço. Eles estavam fazendo mais do que apenas construir um computador mais rápido. Conseguiram construir um novo tipo de laboratório de física em um pedaço de silício. O primeiro grande interesse surgiu no final de 2019. Este foi o ano em que o Google apresentou ao mundo o Sycamore, um processador de 53 qubits, que parecia um lustre dourado emaranhado. Com o Sycamore, o Google publicou um artigo na revista Nature, alegando ter alcançado a supremacia quântica. Eles realizaram um teste matemático especializado chamado amostragem aleatória de circuitos. A máquina concluiu a tarefa em 200 segundos,
Na época, o Google estimou que o supercomputador mais poderoso do mundo precisaria de 10.000 anos para fazer o mesmo. Esse anúncio rendeu-lhes prêmios, mas também desencadeou uma tempestade global. A IBM, sua maior rival, interveio quase imediatamente para contestar a afirmação. Argumentaram que se um supercomputador clássico fosse otimizado de forma diferente, seria possível resolver o problema em cerca de 2 dias e não em 10 milênios. Naturalmente, isso gerou um enorme debate na comunidade científica, mas Sundar e sua equipe não recuaram. Para eles, o debate sobre se a diferença era de 10.000 anos ou 2 dias ignorava o contexto mais amplo. Compararam a experiência Sycamore ao primeiro voo dos irmãos Wright, em 1903. Aquele planador de madeira permaneceu no ar por apenas 12 segundos e não transportava passageiros, mas provou que a física do voo era real. O Google encarava o projeto Sycamore da mesma forma. Não se tratava de a tarefa específica ser útil naquele momento, mas sim de provar que uma máquina quântica finalmente poderia decolar. Eles persistiram porque sabiam que uma vez que a porta para essa vantagem fosse entreaberta, seria apenas uma questão de tempo até que pudessem escancará-la. Desde 2019, o ritmo de desenvolvimento só acelerou. Eles deixaram para trás a era Sycamore e partiram para o desenvolvimento de um chip muito mais avançado chamado Willow, que foi apresentado no final de 2024. O Willow não é apenas mais poderoso, mas também fundamentalmente mais inteligente. Durante seus testes de desempenho, ele resolveu em menos de 5 minutos um problema que levaria 10 septilhões de anos para os supercomputadores mais rápidos da atualidade, um número tão grande que supera a idade de todo o universo. O Google está caminhando rumo à meta de ter um computador quântico funcional com correção de erros até 2029. Mas à medida que atingiam esses marcos, começaram a perceber que a velocidade já não era o aspecto mais interessante da máquina. A verdadeira história estava se tornando muito mais imprevisível. O momento em que a correção de erros mudou tudo. Os cientistas sabem há décadas que os computadores quânticos são fundamentalmente falhos. Como sempre acontece com qualquer tecnologia, em evolução existem desafios. Ao contrário dos bits do seu telefone, que são robustos e estáveis, os qubits são tão sensíveis que um único fóton perdido ou uma pequena variação de temperatura podem arruinar um cálculo. É por isso que a correção de erros é a batalha oculta mais importante na tecnologia. Durante anos, esse foi o principal gargalo. Quanto mais qubits você adicionava a uma máquina para torná-la mais poderosa, mais instabilidade você criava. Era como tentar passar uma mensagem por uma longa fila de pessoas, onde cada nova pessoa adicionada à corrente tinha maior probabilidade de esquecer a palavra que acabou de ouvir. Com o tempo, os erros se acumulam tão rapidamente que a mensagem original se perde antes mesmo de chegar ao fim. Em 2023, a equipe de UI quântica do Google publicou um resultado histórico na revista Nature que mudou essa narrativa para sempre. Eles demonstraram um qubit lógico, que é uma unidade única de informação criada pelo agrupamento de muitos qubits físicos. Eles testaram 2 tamanhos, um menor composto por 17 qubits e um maior por 49. Em uma descoberta inédita, provaram que o grupo maior, na verdade, apresentava uma taxa de erro menor do que o menor. Para entender por que isso é um momento tão importante, é preciso perceber que durante 30 anos, o oposto era verdadeiro. Adicionar mais componentes sempre piorava as coisas. O Google provou que se os componentes forem de alta qualidade o suficiente, um estado chamado de estar abaixo do limite, a mágica da correção de erros finalmente entra em ação. Em 2024 e no início de 2025, eles levaram isso ainda mais longe com o processador Willow. Eles demonstraram que esses qubits lógicos podem, na verdade, ter uma vida útil maior do que as partes físicas usadas para construí-los.
É o equivalente digital de uma ponte ser mais forte do que os tijolos individuais que a compõem. Essa é a nova informação que está causando grande entusiasmo na comunidade científica. Entramos oficialmente na era da supressão exponencial de erros. Em seus testes mais recentes, o Google descobriu que, ao aumentar o tamanho da matriz de qubits, a taxa de erros não apenas diminuía, mas era reduzida pela metade repetidamente. Eles até implementaram um decodificador em tempo real, um software desenvolvido com a ajuda do Google DeepMind, que consegue detectar e corrigir falhas quânticas em milionésimos de segundo. É por isso que muitos pesquisadores deixaram de se perguntar se um computador quântico útil pode ser construído, e agora se perguntam quando. Um dos principais cientistas do Google, Hartmut Neven, observou que atingimos o ponto de equilíbrio. No mundo da física, esse é o ponto em que a teoria se torna inevitável. Não estamos mais à espera de uma nova descoberta ou de um milagre da ciência. Estamos agora numa corrida da engenharia. A transição do interessante para o imparável é o que cria a tensão central desta questão. Se a máquina agora é estável o suficiente para se manter em funcionamento, significa que ela finalmente pode lidar com os algoritmos massivos e capazes de mudar o mundo que antes eram apenas matemática em um quadro negro. Significa que o relógio quântico oficialmente começou a funcionar. Mas à medida que a máquina se tornou mais confiável, começou a produzir resultados tão complexos que criaram um problema para o qual ninguém, nem mesmo Sundar Pichai, estava realmente preparado. O problema para o qual ninguém estava preparado. Assim que essas máquinas se estabilizaram, começaram a fazer exatamente aquilo para o qual foram projetadas, começaram a observar o mundo subatômico. É aqui que a história deixa de ser uma corrida pela velocidade e se transforma em um desafio muito mais profundo e perturbador. Os processadores quânticos do Google, como o Willow, começaram a simular coisas que nos são invisíveis desde o início dos tempos. Este é o Willow, o processador quântico do Google, que acaba de alcançar o que os pesquisadores chamam de vantagem quântica verificável. Eles começaram a revelar a complexa dinâmica dos comportamentos moleculares, as maneiras específicas pelas quais os estados de energia mudam dentro de uma bateria e os caminhos de otimização impossíveis necessários para consertar uma cadeia de suprimentos global quebrada. Para ser claro, isso não era mágica. A máquina apenas começou a fazer o que foi criada para fazer falar a língua nativa do universo. Enquanto nossos computadores convencionais tentam descrever o mundo usando uns e zeros, um computador quântico vive na mesma realidade quântica que um átomo. Isso permitiu que ele encontrasse soluções para problemas químicos e matemáticos que intrigavam a humanidade há um século. Mas esse sucesso criou um problema totalmente novo, que tem gerado intensos debates dentro da liderança do Google. Isso se chama lacuna de verificação. Ao longo de toda a história das ferramentas humanas, sempre fomos capazes de verificar o funcionamento de nossas máquinas. Quando uma calculadora diz que 2 mais 2 são 4, você pode verificar com os dedos. Quando um supercomputador prevê o tempo, podemos olhar para fora e ver se está chovendo. Mas agora entramos na era pós-clássica. Estamos usando computadores quânticos para resolver problemas tão complexos e de proporções tão gigantescas que não há outra maneira de verificar a resposta. Quando os benchmarks do Google para 2024 mostraram um cálculo que levaria 10 septilhões de anos para um supercomputador, eles estavam apontando para uma realidade aterradora. Se esse cálculo estiver errado, como saberíamos? Não temos 10 septilhões de anos para verificar os cálculos. Simplificando, construímos uma caixa preta mais inteligente do que a soma total de todo o conhecimento humano. Essa é a causa fundamental do nosso medo intelectual. Sundar e sua equipe estão agora diante de uma máquina que pode nos dar a resposta definitiva. Mas nós não temos mais a chave de respostas. Pense nas consequências disso. Se usarmos um computador quântico para projetar um novo tipo de medicamento,
estaremos confiando vidas humanas aos seus cálculos não verificáveis. Se pedirmos a ele que gerencie a rede elétrica de um continente inteiro, estaremos confiando em seus caminhos de otimização sem qualquer maneira de simular um sistema de contingência. É um momento de extrema vulnerabilidade. Pela primeira vez na história, a lacuna entre o que podemos computar e o que podemos compreender está aumentando. O principal temor não é que a máquina se torne maligna. O receio é que a máquina esteja certa, mas que não consigamos entender por que está certa. Estamos começando a terceirizar as decisões mais importantes do planeta para um processo que ocorre em uma câmara congelada no interior de uma máquina que opera com regras que mal conseguimos descrever. Isso cria um paradoxo que tira o sono dos pesquisadores. Queremos que o poder da computação quântica nos salve das mudanças climáticas e das doenças. Mas para usar esse poder, precisamos abrir mão do nosso papel de juiz final da verdade. Precisamos confiar na máquina. E como qualquer cientista lhe dirá confiança, não é uma palavra que normalmente se encaixa em um laboratório. A pausa. Em filmes populares, um desligamento repentino de energia geralmente envolve um herói puxando cabos freneticamente enquanto faíscas voam e alarmes disparam. Mas em um laboratório multibilionário do mundo real, como o campus de IA quântica do Google, a verdade é muito mais profissional e, em muitos aspectos, mais perturbadora. Não houve um desligamento dramático da energia elétrica no Google, nem um colapso secreto que a empresa esteja tentando esconder. Para entender o que as pessoas querem dizer quando falam em um desligamento quântico, é preciso observar como a ciência de ponta realmente funciona. Em um laboratório como este, o desligamento é quase sempre uma pausa controlada, pois computadores quânticos como o Chip Willow são as máquinas mais sensíveis já construídas. Mas como se costuma pensar em computadores quânticos, existe um pequeno chip minúsculo bem no fundo que é o processador quântico. Eles não ficam ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana, como um servidor de site. Eles são operados em etapas ou janelas de tempo específicas. Quando os engenheiros desligam o sistema, geralmente estão entrando em uma fase de revisão de governança. Esse é um processo que Sundar defende em todos os projetos avançados do Google. Significa que quando uma máquina atinge um novo marco, a equipe para. Eles restringem o acesso aos dados e limitam os experimentos para garantir que os resultados sejam seguros e precisos. Já vimos o Google fazer isso antes com seus modelos de IA. No início de 2024, o Google suspendeu temporariamente os recursos de geração de imagens de sua IA Gemini, porque os resultados não atendiam aos padrões de segurança e precisão estabelecidos. A decisão não foi tomada porque a IA acordou ou se transformou em um monstro, mas sim porque a tecnologia estava produzindo resultados tendenciosos e não verificados que poderiam enganar milhões de pessoas. Em um laboratório quântico, essas pausas são ainda mais críticas. Se um computador quântico produzir um resultado que possa quebrar a criptografia global ou revelar uma maneira de manipular moléculas biológicas à atitude responsável, não é divulgar essa notícia nas redes sociais. É fazer uma pausa, verificar e envolver especialistas em segurança nacional. É assim que uma paralisação realmente se parece. Apenas uma sala cheia de advogados especialistas em ética e representantes do governo olhando para uma tela e decidindo se a informação é perigosa demais para ser divulgada neste momento. O cronômetro da criptografia começa a contar. Enquanto a internet se concentra na questão de se os computadores quânticos se tornarão conscientes, uma ameaça muito mais concreta e urgente já tira o sono de autoridades governamentais. Não se trata de uma preocupação teórica para um futuro distante, mas de um problema matemático comprovado que atinge o próprio fundamento de como vivemos hoje. Essa ameaça tem um nome: algoritmo de Shor. Para entender a importância disso, você precisa perceber que quase tudo o que você faz online, como enviar um e-mail, comprar algo com cartão de crédito ou acessar sua conta bancária, é protegido por uma fechadura. Essa fechadura é um problema matemático que é fácil para um computador criar,
mas incrivelmente difícil de resolver. Envolve pegar um número enorme e encontrar seus fatores primos. Para um computador comum, mesmo um supercomputador quebrar uma dessas fechaduras levaria trilhões de anos. É a barreira que mantém o mundo digital seguro. Mas em 1994, um matemático chamado Peter Shor provou que um computador quântico suficientemente poderoso poderia resolver esse problema matemático em questão de horas. Um computador é grande o suficiente para armazenar toda a sequência. É possível obter os fatores do número usando o truque da moeda giratória com qubits. A máquina não precisa tentar uma tecla por vez. Ele consegue encontrar a chave certa quase instantaneamente. É por isso que os governos se importam muito mais com o progresso do Google do que os influenciadores de tecnologia. Enquanto o público busca demonstrações chamativas, as agências de segurança nacional estão de olho no relógio do dia Q. Isso se refere ao dia em que um computador quântico se tornar poderoso o suficiente para quebrar toda a criptografia atual. Se isso acontecer, todos os segredos do mundo, desde suas mensagens privadas até os códigos de lançamento de armas nucleares, ficarão comprometidos. A parte mais chocante disso é uma estratégia conhecida como colher agora, descriptografar depois. Agências de inteligência e hackers do mundo todo estão roubando e armazenando grandes quantidades de dados criptografados que ainda não conseguem decifrar. Eles estão apenas esperando. Sabem que em 5 ou 10 anos, uma máquina como o Willow do Google ou seus sucessores será capaz de decifrar esses arquivos. O roubo está acontecendo hoje, mas o estrago será sentido amanhã. Isso não é especulação. Já desencadeou uma mudança drástica no funcionamento do mundo, a Casa Branca e a Agência de Segurança Nacional. Já emitiram diretrizes para que todas as agências governamentais comecem a migrar para a criptografia pós-quântica. Trata-se de novos tipos de fechaduras projetadas para serem a prova de computação quântica. Em 2024 e 2025, à medida que a correção de erros do Google se tornou mais estável, essas diretrizes passaram de baixa prioridade para urgente. Este é o relógio do mundo real que está correndo em segundo plano. Cada vez que o Google anuncia um qubit lógico mais estável, a janela de segurança atual diminui. A ameaça é constante. Isso está documentado em documentos governamentais e é por isso que o progresso nesses laboratórios de congelamento está sendo acompanhado pelos generais tão de perto quanto pelos engenheiros. Quando a IA e a computação quântica começam a se alimentar mutuamente, a história da computação quântica deixa de ser apenas sobre física. A história se tornou um ciclo. Um computador quântico, e esse computador quântico será capaz de resolver problemas que de outra forma seriam impossíveis. Um ciclo onde o software mais inteligente que já criamos está agora projetando o hardware mais inteligente que já imaginamos. Este é o momento em que a inteligência artificial e a computação quântica começam a se alimentar mutuamente. E isso está acontecendo agora mesmo nos centros de pesquisa do Google. Nos últimos anos, o Google tem usado modelos de IA especializados como os da equipe DeepMind para resolver o enigma do próprio chip quântico. Projetar um processador como o Willow é uma tarefa complexa demais para o cérebro humano. Existem milhões de maneiras de dispor os fios e os qubits, mas apenas algumas funcionarão sem causar superaquecimento ou falha do sistema. Pesquisadores do Google usaram IA para encontrar o mapa perfeito para esses chips, otimizando os layouts de maneiras que engenheiros humanos jamais imaginaram. De certa forma, a IA está construindo a base para a própria máquina que eventualmente a superará. Mas o ciclo funciona nos dois sentidos. Assim como a IA ajuda a construir chips quânticos, os computadores quânticos estão sendo preparados para romper os limites de como treinamos a IA. Hoje,
Treinar um modelo como o Gemini ou o ChatGPT leva meses e consome uma quantidade incrível de eletricidade. São necessários milhares de chips clássicos trabalhando dia e noite para encontrar padrões em dados. Estamos atingindo um limite em que simplesmente não conseguimos construir usinas de energia suficientes para continuar aprimorando a inteligência artificial. A computação quântica muda esse cenário. Como um computador quântico é mestre em otimização, ele poderia potencialmente encontrar padrões em um conjunto de dados em uma fração do tempo. Ele não precisa analisar cada dado individualmente. Pode simplesmente usar a interferência quântica para cancelar as respostas erradas e destacar as corretas. Isso pode nos levar de uma era de grandes modelos de linguagem para modelos de linguagem quânticos, onde o treinamento não leva meses, mas minutos. É aqui que a escalada se torna preocupante. E é por isso que Sundar pediu cautela juntamente com ousadia. Estamos caminhando para um mundo onde o ritmo do progresso é mais rápido do que nossa capacidade de compreendê-lo. Não se trata de a máquina se tornar uma superinteligência com personalidade. Trata-se da perda da intuição humana. No passado, quando criávamos uma nova ferramenta, entendíamos como ela funcionava. Sabíamos por que uma ponte se mantinha de pé ou por que um carro se movia para a frente. Mas quando uma IA usa um computador quântico para projetar um computador quântico ainda melhor, perdemos o porquê. O que nos resta é uma máquina que funciona perfeitamente, mas já não conseguimos explicar os passos necessários para chegar a esse resultado. Isso gerou uma preocupação comum entre os principais pesquisadores do mundo. Eles costumam ressaltar que no momento estamos construindo a escada enquanto a escalamos. Se o ciclo da IA e do progresso quântico começar a avançar a um ritmo que ultrapasse a capacidade de supervisão humana, tornar-nos-emos efetivamente passageiros na nossa própria civilização. Obtemos os benefícios, mas perdemos a capacidade de conduzir o navio. Esta sensação de progresso mais rápido do que a compreensão é a verdadeira razão pela qual os líderes desta área começam a olhar para suas próprias criações com uma profunda ansiedade. A pergunta que não tem botão de desfazer. Ao entrarmos nesta nova era, deparamos-nos com uma questão que nada tem a ver com matemática e tudo a ver com sabedoria. Só porque podemos calcular algo, significa que devemos fazê-lo. Durante o último século, nossa resposta ao progresso sempre foi um sonoro sim. Acreditamos que mais dados, mais velocidade e mais respostas sempre tornariam o mundo melhor. Mas a computação quântica é diferente. É a primeira tecnologia que nos força a questionar se existe algo como saber demais, rápido demais. Os computadores quânticos não serão tão úteis no mundo real quanto esperávamos. A tensão atual reside entre duas ideias muito diferentes. De um lado está o espírito de abertura, a crença de que a ciência deve ser compartilhada para que todos possam se beneficiar. Por outro lado, há a necessidade de moderação, a constatação de que alguns segredos são tão poderosos que poderiam desestabilizar os sistemas que mantêm nossa sociedade estável. Quem decide quando diminuir o ritmo? É um CEO em uma sala de reuniões. Um cientista em um laboratório ou um funcionário do governo. No momento, não existe um manual global para isso. Estamos criando as regras enquanto a máquina funciona. É importante lembrar que a computação quântica não é maligna. É uma ferramenta como um martelo ou uma lente. Ela tem o potencial de resolver a crise da fome, remover carbono da atmosfera e curar doenças que nos afligem há séculos. Mas poder sem a capacidade de verificá-lo é perigoso. Se chegarmos ao ponto de confiar nas respostas de uma máquina simplesmente porque não somos inteligentes o suficiente para questioná-la, teremos renunciado a uma parte vital do que significa ser humano. Mas o fato é que o desligamento quântico não é uma falha da tecnologia, mas um sinal da consciência humana. É o momento em que optamos por priorizar a segurança em vez da velocidade.
À medida que o Google e outras empresas continuam a expandir os limites do possível, o desafio para todos nós é manter a curiosidade, mas também a cautela. Estamos abrindo uma porta sem botão de voltar atrás. O mundo do outro lado pode ser um paraíso ou pode ser um lugar onde perdemos o contato com a verdade. A escolha do caminho que seguiremos não será feita por um qubit, será feita por nós. E deixamos vocês com estas perguntas. Se construímos uma mente capaz de dar respostas, não podemos mais verificar duas vezes. Ainda estamos no controle. Você confiaria na decisão de uma máquina se ninguém no mundo pudesse explicar como ela chegou a essa conclusão? Deixe suas respostas nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado por assistir. E se você gostou deste vídeo, clique no próximo na sua tela.